Olá, amigos, companheiros, companheiras de todos os dias. Com você mais uma vez, o programa Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes de casas espíritas, escritores e expositores. Hoje o nosso entrevistado é Reinaldo Antônio Batista, com um tema também muito importante. Mas antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, aqui no estúdio e também ajudando todos que estão nos acompanhando nesse momento, nos seus lares, os internautas, que todos em casa possam receber as bênçãos e as luzes e toda a ajuda dos benfeitores espirituais. Nosso amigo Reinaldo Antônio Batista, ele é do Centro Espírita União e Amor, situado na Avenida Timbiras, 968, no bairro Saraiva. E o tema, Por que Sofremos? É o tema que hoje nós vamos trabalhar com Reinaldo Antônio Batista, ele que é coordenador de estudo no Centro Espírita União e Amor. Reinaldo, seja bem-vindo, é um prazer enorme receber você aqui. Eu agradeço muito. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui. Muito bem, vamos desenvolver esse tema então, né? Por que sofremos? E eu vou iniciar com por que tanto sofrimento nesse planeta Terra, Reinaldo? Essa é uma condição dos espíritos que habitam esse nosso orbe. Na verdade, isso também demonstra que nós fazemos parte de uma civilização, de uma sociedade em evolução. Porque o que nos destaca muito bem nesse processo é que nós, no passado, sofrimos muito mais, porque nós estamos vindo de um processo de avançar constante na nossa conscientização, na nossa evolução, é isso? E essa evolução nossa vai redundando sempre na diminuição do sofrimento. À medida que nós tomamos conscientização da nossa realidade consciencial, da nossa realidade espiritual, nós vamos também trabalhando a questão do sofrimento e também minorando os efeitos do sofrimento. Jesus falou isso, né, o Reinaldo? Bem-aventurados aflitos. Ele queria dizer o quê? Quem sofre será recebido bem no plano espiritual, vai ter o quê? Uma complacência maior dos seus erros. Qual que é a explicação dessa mensagem de Jesus? Bem-aventurados aflitos. Isso realmente está lá no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas. O Mateus está lá desde o início do capítulo 5, né? Quando fala sobre as bem-aventuranças. No passado, não se entendia esses dizeres de Jesus. Hoje, graças a Deus, com a informação dos Espíritos, nós já compreendemos de maneira não totalmente plena, porque a nossa mente ainda está num processo de entendimento de todos os ensinamentos de Jesus. Mas nós já podemos dizer que, conforme que os Espíritos nos orientam, nos aconselham e nos ensinam, essa bem-aventurança, o fato de nós conscientizarmos que estamos sofrendo e pelas palavras de Jesus nós seremos bem-aventurados, é a oportunidade que nós temos de saldar os nossos compromissos do passado e ainda, por consequência, termos um retorno à vida espiritual mais alegre, mais produtiva e, por consequência, mais feliz também. Porque, saudando os nossos compromissos, nós teremos, assim, muita alegria nesse processo, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam aborrecidas, tanto sofrimento, né? Tantas doenças. Muitas vezes uma família pega toda a geração com uma enfermidade. Aí Jesus vem e coloca, bem-aventurado esses que sofrem. Naquela época também tinha muita escravidão, né? Era muito escravo, né? Eles apanhavam, trabalhavam todos os dias, sofriam muito materialmente, né? Exato. Aí ele vem com essa mensagem, bem-aventurados aflitos, porque deles terão o rei dos céus. Isso. Então, no sofrimento seria o pagamento das coisas do passado, do que o espírito causou em outras vidas, seria isso? Exatamente. Isso também nos remete a um raciocínio que
da existência de Deus. Deus, para quem considera que Deus é o nosso Criador, Deus não permitiria absolutamente as pessoas aqui na Terra sofrer sem motivação. Deus é Pai nosso, Deus é amor, o soberano amor, a bondade suprema. Se nós não queremos que os nossos filhos sofram, passem por provações, Deus, da mesma forma, absolutamente não gostaria que nós sofrêssemos. Contudo, pelas nossas atitudes, pelo nosso procedimento, pelo nosso comportamento, e hoje nós já sabemos que isso advém de vidas anteriores, nós viemos a esse mundo para refazer o nosso destino. Então, podemos dizer, não foi Deus que criou o sofrimento. Não, a lei de Deus faculta a possibilidade de refazer aquilo que nós fizemos errado. E, por consequência, se nós fizemos mal feito, por certo, nós teremos que fazer agora de uma maneira correta, né? De uma maneira que nós possamos crescer espiritualmente, sabe? Então, o sofrimento não é provocado pela lei divina. A lei divina faculta a existência do sofrimento, mas o sofrimento é consequência das atitudes das pessoas. Naturalmente que a pessoa, se agir bem, ficar alinhado com a lei de Deus, consoante os ensinamentos que Jesus, que é a representação fiel da lei divina, os ensinamentos do Cristo, se nós fizéssemos isso, nós absolutamente não sofreríamos, em absoluto, porque Deus não quer o sofrimento das pessoas, em absoluto. Deus quer que todo mundo seja pleno, façam as coisas corretas, cumpram os seus compromissos, é isso? Mas nós que estamos ainda num processo a caminho de uma redenção espiritual, nós fraquejamos, né? Nós, devagarzinho, nós vamos aprendendo. Sem o sofrimento, infelizmente, nesse mundo, nós ainda não conseguimos. Alguns conseguem. Quer dizer que o sofrimento não é uma necessidade sine qua non para todas as pessoas. As pessoas podem se livrar do sofrimento, sim, procurando amar uns aos outros. Haja vista que no Antigo Testamento a lei de Moisés preceitua, né, a negativa para que nós não façamos coisas negativas, coisas erradas. Não é isso? Isso nos remete àquela lei de Talião, né? Se fizer isso, você vai ter aquele resultado. Não faça aquilo para que não ter aquele outro resultado, e assim por diante. Com Jesus nós já viemos aprender a lei do amor. A lei do amor já é um avanço na humanidade. Essa lei do amor vem nos dizer que se nós amarmos, se aprendermos os ensinamentos de Jesus, que nos orienta como amar, por consequência não vamos sofrer em absoluto. Reinaldo, pode ser então dá para ser entendido de que o homem então só sofre porque ele é um pecador. Seria isso? Ele está sofrendo hoje porque ele fez alguém sofrer ontem, é isso? No passado? É isso? Isso. Todo sofrimento advém de uma causa, né? Isso. De outras vidas. Exato. Então o homem sofre aquilo que fez os outros sofrer, seria mais ou menos assim. Isso. Mas na verdade, ele não sofre só porque fez alguém sofrer, ou ele mesmo, não é isso? Não teve atenção consigo próprio, né? Não seguiu os preceitos que aconselha que nós tenhamos que ter uma vida plena, de alegria, de felicidade, de desejar o bem para os outros, renovarmos-nos intimamente, não é isso? Não só então com relação ao outro, mas também com relação a si mesmo. Mas também ele não sofre só porque fez alguém sofrer no passado. Nesta existência também, muita gente sofre porque durante esta vida a pessoa não prestou atenção no seu proceder, nos seus comportamentos. Muitas vezes as pessoas no passado não teve uma certa previdência, vamos dizer, a pessoa não consegue aposentar aos 60, 70 anos. Mas enquanto era jovem, não se preocupou absolutamente em pagar a aposentadoria. É isso? Então a consequência é dessa vida. A pessoa foi intemperante na sua saúde,
quer dizer, não cuidou da alimentação corretamente, ou se não se alimentou muito desregradamente, por consequência, mais no final da existência, quando as forças vão se diminuindo, a sua vitalidade vai diminuindo, naturalmente as enfermidades se multiplicam, né? A pessoa muitas vezes é uma pessoa intratável, arrumava um serviço, um emprego, e aí logo perdia o emprego. E ela não teve condições de aprender uma profissão, de fixar uma empresa e criar um plano de saúde. No final da vida, a pessoa vai se ressentir dessas limitações que ele mesmo criou nessa existência. Então, o sofrimento tem causa não só nas vidas passadas, mas nessa existência também. Bebeu muito, fumou muito. Exato. Né? Comeu demais. Festejou demais. Isso, exatamente. Uma pessoa ociosa, gostava muito de festar demais. Não fez não prevê um futuro, né, que por certo chega. E aí a pessoa vai colher as consequências daquilo que ela mesma plantou no seu passado. Então, mas assim, analisando, não existe pecador, sofredor inocente. Não existe. Não existe. Não. Deus, isso aí não tem... Deus não provoca a dor em quem não merece. Ou seja, a dor é provocada pela própria pessoa. Agora imagina você, Maurinho, nós, seres ainda imperfeitos, seres atrasados ainda, né, equivocados com relação à lei de Deus, imagina só, nós não queremos que os nossos parentes mais próximos sofram. Imagina Deus. Nós, seres humanos, ainda tão atrasados, num mundo de expiações e provas, nem conhecimento da lei ainda nós não temos. Agora que nós estamos avançando, né, na compreensão da lei divina, será que Deus ia punir esses seres tão ignorantes, e tão pequenos, e tão rasteiros ainda, né? O futuro nos reserva grandes coisas, grandes realizações. Nosso futuro é conhecer a divindade, fazer só o bem, viver num mundo renovado, num mundo de renovação, né? Mas imagina só, o Deus iria nos punir, fazer com que nós sofrêssemos sem merecimento? Absolutamente, Deus é todo amor, toda bondade e toda justiça também. E ele faz o indivíduo sofrendo com resignação. Isso. Ele está pagando suas dívidas, seria isso? Estaria amenizando. Isso. Para ter um futuro melhor, para ter uma condição melhor no plano espiritual, seria assim? Também, você falou muito bem, a resignação é fundamental nessa questão do sofrimento. Tem muita gente que não sabe sofrer. Não sabe sofrer. Tem gente que passa pelas dores, mas se revolta. A Joana de Ângeles vem nos dizer que o sofrimento do bruto, daquela pessoa primitiva, é diferente do sofrimento daquela pessoa já renovada, que está procurando acertar na vida. Porque a pessoa primitiva, o bruto, se revolta a isso, não entende essa questão da dor. Então ele não tira proveito da dor. Já aquela pessoa renovada, aquela pessoa que está querendo crescer, progredir, está querendo cumprir corretamente os seus compromissos, quando vem a dor, essa pessoa começa a analisar o porquê da dor, como ela deve passar por aquele processo. Ela já entende que aquele processo é momentâneo, que logo tudo passa nessa vida. E ela, durante todo esse processo da dificuldade, não é isso? Do sofrimento, ela vai procurando entender o porquê daquilo. E para que ela não possa reincidir no futuro nos mesmos processos que fez ela chegar naquele processo de enfermidade, de dor. É isso? Então a dor para uns, ela pode ser muito aguda, muito sofrida, mas para outros, por consequência, pode ser um refrigério, outra coisa. Ela vai perceber que está num processo de dor e de sofrimento, mas está saldando dívida. A mesma coisa que Deus nos diz, se me deve 100, agora vou te dar essa oportunidade para você passar por esse processo. Se você andar certinho, é isso, a sua dívida vai ser reduzida para 1. Percebeu? Então, é uma bênção quando nós estamos passando por esse procedimento. Sabemos que isso é proveniente do nosso próprio livre-arbítrio. E quando nós chegamos nesse momento,
agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor, porque está me dando a oportunidade de resolver os meus problemas do passado. Eu quero, de qualquer forma, passar por esse processo com a cabeça erguida, né, tirando de tudo que eu passar, ensinamento para a minha vida. Sabe? Muito bem, eu quero agora convidar as pessoas que nos acompanhando para ser um voluntário, um doador da Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e também pessoas da terceira idade. A clínica precisa muito da sua ajuda, precisa de alimentos, de lençóis, toalhas. Olha, faça sua doação. Você pode visitar, pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129, 3234-8712. Nós estamos aguardando você para ser um doador da Clínica Jesus de Nazaré. Retornando então, né, com o tema Por que Sofremos, né, com orientações e explicação do nosso companheiro Reinaldo Batista, do Centro Espírita União e Amor, situado no bairro Saraiva. Por que sofremos? Reinaldo, tem pessoas que... Mas baseado naquela mensagem de Jesus, bem-aventurados os aflitos, todos nós sofremos. Uhum. Não tem uma família que não sofre. Qualquer lugar, o cara pode ser rico, sofre. Então, como distinguir isso aí? Porque, na realidade, a humanidade toda sofre, ou não? Uhum. Exato. Porque todos, então, tiveram alguma problemática, algum desvio, desviou do caminho do bem, deu uma pisada na bola, porque, imaginando, seja um indivíduo vem das doenças, sofrendo das doenças, problema familiar, né? Problema conjugal. Há um sofrimento para toda a sociedade. Exato. Isso faz parte da nossa condição de seres em evolução. Em evolução. Exato. Um sofre mais, um sofre menos. Isso, mas todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Sofremos. Só Jesus que esteve entre nós não está na categoria de pessoa encarregada de saldar compromissos, né, e ser provado nessa existência. Vivemos, portanto, num mundo de expiações e provas. Essa é a característica do nosso mundo. Quando a gente reencarna aqui, ele já tem esse perfil de para vir sofrer, é isso? Isso. Pagar suas dívidas. Na verdade, todos nós temos compromissos que adquirimos no passado, tendo em vista a nossa ignorância, não é isso? Nem todos nós estamos nessa existência para também só pagar a dívida. Tem muitas pessoas que vêm para essa vida para missões, é isso? Eles vêm para ajudar pessoas. Bem menor, né? Exatamente. Na verdade, vem com seus problemas. Um exemplo interessante, o Chico Xavier. A gente não pode avaliar a categoria de um espírito de Chico Xavier, não é verdade? É um espírito muito iluminado, um espírito que, para nós, é um exemplo de vida. Ele veio para nos trazer uma mensagem, nos ensinar como viver a vida. E também sofreu muitas enfermidades, ele era muito doente. Nós não podemos categorizar que o Chico Xavier tinha dívidas e tinha que pagar através da dor das enfermidades. Mas ele nos ensinou como passar pelo processo da dor, da enfermidade, com renúncia, com equilíbrio, não é isso? E teve enfermidades a vida inteira. Então foi um exemplo. Então tem pessoas que vêm nessa existência para nos dar exemplo. Uns para nos ajudar, né? Na generalidade, os espíritos superiores vêm para nos orientar, nos ajudar a seguir essa existência. Então é mais ou menos assim, Reinaldo, toda causa tem um efeito. Toda causa tem um efeito. Tem efeito. Exato. Aí, mas assim, então veja bem, o indivíduo tirou a vida, deu um tiro no outro no passado. Sim. Para não precisar de vir alguém para dar um tiro nele, ele pode vir com uma úlcera, ou não? Pode vir. Com úlcera, com câncer? Vem, perfeitamente. Nós temos um exemplo desse. Aí, de repente, aparece um câncer aí, nunca bebeu, nunca fumou, não usou, no fígado. Seria, então, vem em forma de sofrimento. Vem em forma de sofrimento. Contudo, não necessariamente deve redundar nesse processo, nesse efeito. Porque a pessoa... Tem que pagar e reparar. Isso, mas ela veio com aquele compromisso para passar com aquela enfermidade, vamos dizer. Mas se ela começa a lidar bem nessa área dos ensinamentos que o Cristo veio nos deixar,
fazer caridade, praticar o bem, ser uma pessoa equilibrada, ela vai adquirindo energias, vibrações, cada dia mais sutilizadas. Isso vai sutilizando, vai colocando o seu corpo espiritual numa condição mais avançada, de resistência às enfermidades. Se ele tinha que, no futuro, aos 40, 50 anos, ser acometido por uma enfermidade bastante agressiva, ele pode ter uma enfermidade leve, porque é uma pessoa que não há necessidade da pessoa pagar olho por olho tudo aquilo que fez. Ela pode pagar com amor aquele desvio que ela fez no passado, não é isso? Por consequência, então, a lei que Jesus veio nos trazer, que é a lei de amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é uma lei de saúde, de plenitude, de equilíbrio espiritual, equilíbrio psicológico. Então, existe a possibilidade de nós passarmos por essa existência sem passar pela dor? Tem sim, é possível. Desde que nós nos alinhemos com a lei de Deus e façamos com que todo aquele processo que nós viemos possa ser reprogramado, que isso é possível nessa lei, é isso? E nós vamos, no futuro, ter uma vida mais tranquila, não é isso? Muito mais produtiva. O objetivo dessa existência é ensinar os seres, os espíritos, a amarem-se uns aos outros, se respeitarem, cumprir os seus deveres. Para que isso ocorra, existe a lei de Deus, que é amor. Agora, se a pessoa não se alinha com esse processo, infelizmente, ela é acometida, então, por um processo mais rigoroso da dor, da enfermidade. Mais uma vez, eu vou falar com você em casa, você internauta, sobre o Congresso Espírita em Uberlândia. Olha, o dia 30 e 31 de janeiro, né, a Rádio Web, a Rádio Fraternidade de Uberlândia, estará coordenando um Congresso Espírita em Uberlândia, com vários expositores espíritas de todo o Brasil. Já tem 6 expositores espíritas programados para fazer presença, e eles são espírita conhecedor da doutrina, estudioso, como Haroldo Dutra, como Irvênia Prado, Simão Pedro, né, vários, um número grande de expositores espíritas estará em Uberlândia dia 30, dia 31, e você precisa fazer a sua inscrição. Você tem vontade de conhecer a doutrina espírita, você que já é frequentador, ou deixou de frequentar a casa espírita por trabalho, por algum motivo, você tem a oportunidade agora de ir nesse Congresso Espírita de Uberlândia, que será realizado ali na Acrópole, né, no dia 30 e dia 31 de janeiro. Esse congresso vai falar sobre a valorização, Jesus e a valorização da vida. Esse é o tema do seminário, né, que ocorrerá em 2 dias, dia 30 e dia 31 de janeiro. Para você fazer a inscrição, olha só, você pode entrar aí no site www.radiofraternidade.com.br, né, e pode também ligar para os coordenadores da Rádio Web, Fraternidade, que é 99183-8435, falar com Rubens, e falar com o seu Hélio também, né? No 99-12-55-222, aumentou um 9, agora está muito difícil de acertar esses números, né? É verdade. Então é o seguinte, e você, né, pelo site da rádio, né, www.radiofraternidade.com.br, você fica sabendo tudo sobre esse seminário, que vale a pena você fazer a sua inscrição. Vamos fazer a inscrição, porque por você já ter esse lugar adquirido, né, junto a esse seminário que vai nos trazer muito conhecimento, muitas orientações para todos nós. Nós vamos nos conhecer nesse seminário. Depende de você entrar aí no site, fazer a sua inscrição, né, e nós encontrarmos nesse congresso, que será dia 30, dia 31 de janeiro. A Rádio Fraternidade estará trazendo aí excelentes expositores, né? Realmente, espírita, realmente, de expositores e grandes oradores espíritas no Brasil. Como já citei aqui, alguns deles e outros que ainda estão programando também sua vinda.
www.radiofraternidade.com.br. Faça sua inscrição ou pelo telefone 99183-8435 ou 99-12-5-52-22. Não esqueça, Congresso Espírita em Uberlândia, dia 30, dia 31 de janeiro. Vamos começar o ano bem, num seminário gostoso para a gente compreender e entender cada dia mais, né, as dificuldades da vida, né? Esse congresso, Jesus e a valorização da vida. Qual a importância de nós valorizar a nossa resistência aqui, né? Que é importante, né? Muito importante. Porque tem gente que nasce, tá vegetando, né? Isso. Não sabe a sua identidade ainda. Exato. Qual o seu compromisso? Qual a Passa sua pela visão? vida sem... Despercebido. É isso mesmo. Aquela, vou vivendo a vida e a vida me levando. A vida vai me levando. É um erro, é um equívoco nessa. Exato, é um equívoco. Essa frase, não é essa mensagem? Para muita gente é uma realidade. É uma realidade. Então, assim, olha, precisa valorizar. Entra numa fila para reencarnar, né? Exato. Então, toda uma programação. Isso. Não existe o acaso, né? Não existe acaso. Aí passa despercebido, né? Exatamente. Passa aí enrolando, né? Depois a oportunidade de crescer. De crescer deixa de lado, na hora que precisar no mundo espiritual de uma nova oportunidade, aí fica difícil. Fica difícil. Aí vai chorar e a mamãe não vai ver. Pois é. Temos que aproveitar essa chance. Então tá aí, ó, um convite especial, né, para você entrar o ano bem nesse congresso espírita que teremos aqui em Uberlândia, dia 30 e dia 31 de janeiro. Reinaldo, foi um prazer enorme falar com você, né? Pela primeira vez que você veio aqui, que você prepara outro tema para nós, a gente fala certo. Aqui. Você sabe o dia das reuniões lá do centro? É segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Você tem um estudo também sobre as obras de André Luiz. Isso, nós temos um estudo às quintas-feiras, né? Nós temos 2 grupos de estudo às quintas-feiras de André Luiz, além de outros estudos, né? De estudo sistematizado da doutrina espírita. Atualmente, nós estamos estudando o livro Libertação e o livro Sexo e Destino. Ixi, pois é, aprende muito, né? Aprende muito. Aprende muito. Muito bom. Bom, dá aí um convite para você também, né? Se quiser participar do grupo do nosso amigo Reinaldo aí, do Centro Espírita União e Amor, na Rua Timbiras. Rua Timbiras, no Saraiva. No Saraiva. E mais esse convite aí que nós deixamos para você agora, do Congresso Espírita de Uberlândia, para fazer a inscrição. Não espera fazer na hora, não, que aí nós teremos alguma dificuldade, né? Onde você entrar aí, né? Acessa lá, www.radiofraternidade.com.br. Lembrando que aos domingos também, o programa Elucidações Espírita, né? Na Rádio Fraternidade, às 13 horas, todos os domingos. E esse aqui, né? Você que pode acompanhar aos domingos, todos os dias, né? na rádio, na TV Cidadania, canal 7, e também pelo YouTube. Você põe lá programa Elucidações Espíritas e vê todos os programas que já foi visto, já foi passado na TV Cidadania. Gente, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.